paz do Senhor a todos os nossos ouvintes desta bonita cidade de Londrina, Paraná, do Brasil, e também a todos que nos acompanham nos diversos países no mundo inteiro. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Momento da Escola Dominical. Em nosso programa de hoje, faremos um breve resumo da lição de número 5 de nossa revista Lições Bíblicas, editada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que neste quarto trimestre de 2013 trata sobre o importante assunto Sabedoria de Deus para uma vida vitoriosa, a atualidade de Provérbios e também de Eclesiastes. O tema de nossa lição de hoje é o cuidado com aquilo que falamos. Esta lição de hoje será lecionada no próximo domingo, dia 27 de outubro de 2013, em todas as igrejas Assembleias de Deus que adotam as lições que são fornecidas pela nossa querida CPAD. Façamos então nossa leitura bíblica em classe, que está em Provérbios, capítulo 6, versículos 16 a 19, que assim nos diz: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Falar pode parecer algo simples, mas não é. Segundo a neurolinguística, entre os 2 ou 3 anos de idade, todas as pessoas que se integram à sua comunidade linguística e sem nenhum esforço passam a falar sua própria língua com uma desenvoltura tamanha que supera qualquer estrangeiro que passa anos tentando aprender essa língua depois de ter atingido a idade adulta. Na verdade, uma criança só é capaz de falar porque primeiro desenvolve a capacidade de escutar. Assim, de maneira idêntica ao ato de falar, podemos afirmar que escutar primeiro é essencial, porque enquanto ouvimos uma palavra, as representações de som desta palavra, que também chamamos de fonologia, seu significado, que chamamos de semântica, e os pedaços que a formam, ou seja, sua morfologia, entram em jogo nesse processo e são simultaneamente processados em nossa mente. Por exemplo, quando ouvimos a palavra banana, nosso cérebro ativa representações mentais das palavras como batata e nana, por causa da semelhança de som com a palavra ouvida. Mas nosso cérebro pode ativar também a palavra manga e maçã, por serem do mesmo campo semântico, e bananada ou embananada, por pertencerem à família das palavras formadas a partir da raiz banan. Nosso cérebro ativa também, é claro, a representação da palavra alvo, que é banana, que acaba por ganhar a competição entre todas as representações de outras palavras relacionadas. E nós nem nos damos conta de que entender as palavras que escutamos envolve todo esse processo. Por esta razão, acho interessante relembrarmos uma frase escrita por um escritor alemão cujo nome é Goethe, que diz o seguinte: falar é uma necessidade, escutar é uma arte. Depois de avaliarmos o impacto que traz cada palavra que ouvimos, ficará muito mais fácil analisarmos
o cuidado que devemos ter com aquilo que falamos em nosso dia a dia. Ou seja, se queremos ter sucesso em tudo aquilo que falamos, precisamos desenvolver a capacidade de compreender o sentimento ou reação da outra pessoa, imaginando-se nas mesmas circunstâncias, que é o que chamamos de empatia. Por exemplo, se não gostamos da maneira com que somos tratados em certa situação, a partir desta nossa experiência negativa, podemos supor que nosso semelhante também não queira que o tratemos desta mesma maneira. Nessa linha de pensamento está o nosso texto áureo, que está em Provérbios 16, 24, que assim nos diz: favo de mel são as palavras suaves, doce para a alma e saúde, doces para a alma e saúde para os ossos. Note que neste versículo do livro de Provérbios, o sábio rei Salomão descreve sua própria experiência, por ele mesmo vivenciada, onde alguém, por certo, lhe dirigiu palavras suaves que foram como doces para a sua própria alma e saúde para os seus próprios ossos. Veja que a Bíblia jamais orienta a dizermos somente palavras suaves para todo mundo. O que Deus quer é que saibamos que devemos ter o devido cuidado com tudo aquilo que falamos. Daí a importância de nossa lição de hoje, para termos uma boa relação interpessoal, ou seja, uma boa relação com nossos familiares, irmãos, amigos e todos aqueles com quem nos relacionamos onde quer que vivamos. Em primeiro lugar, na lição que estamos estudando hoje, nosso comentarista deste trimestre nos conscientiza acerca do poder que há em nossas palavras. Eu penso que devemos atentar para esse tópico, principalmente em nossas relações familiares, até porque esse tipo de relação, chamada relação interpessoal, invariavelmente se mostra carregado de emoções no ambiente familiar. De maneira que devemos manter grande vigilância com aquilo que dizemos diante da falta de um familiar nosso, pessoa que falta com a sua obrigação para conosco, principalmente os filhos do casal. Mas antes dos pais se dirigirem aos seus filhos em momentos de grande abalo emocional, os pais devem refletir o poder que há nas palavras que eles proferem, principalmente em relação aos filhos. De maneira que, sendo os filhos herança do Senhor, não podemos dirigir-nos a eles com palavras do tipo: você não vai dar em nada, ou você não vai passar de uma camisa, por exemplo, pois há poder em nossas palavras. Se tiver que ministrar uma bênção sobre a vida do seu filho ou de um parente, profetize bênção ao invés de maldição. Né? Se tiver de ministrar alguma palavra na vida dele, opte por abençoá-lo e jamais amaldiçoá-lo. Estamos certos? Já no que se refere aos cuidados com a língua, temos de ter em mente que a língua mentirosa e a testemunha falsa, que profere mentiras, são dois comportamentos que aborrecem ao Senhor. Provérbios capítulo 6, versículos 17 a 19. Por essa razão, cada seguidor de Cristo deve banir tais comportamentos de suas vidas. Quando uma pessoa toma indevidamente e maldosamente o nome de seu próximo, proferindo palavras mentirosas a seu respeito, tal atitude pode ser comparada a uma pessoa que sobe ao mais alto andar de um prédio e de lá espalha um saco cheio de penas.
assim como nunca mais será possível apanhar todas as penas que foram espalhadas do alto desse prédio, da mesma forma, o mau uso da língua também causará um dano irreparável para uma pessoa a quem atingimos por uma calúnia, por exemplo. Que Deus nos ajude, então, a termos o devido cuidado com nossa língua, naquilo que falamos. Evitemos vender da mesma forma que compramos e só falemos aquilo que nos é lícito falarmos. Façamos o bom uso da nossa língua, usando-a para edificar o próximo com bons conselhos, exortações e ensino da palavra de Deus, pois assim fazendo, estaremos exaltando o nosso grande Deus em espírito e em verdade. Finalizando nossa meditação, reforço que ter cuidado com aquilo que falamos é estar preparados para responder adequadamente a qualquer pessoa que nos perguntar acerca da razão da nossa esperança, conforme o ensino de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, parte final do versículo. Assim que Deus em Cristo nos ajude, que ao proferirmos nossas palavras, que revelam muito do que somos, pois, de acordo com os maravilhosos ensinos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a boca fala do que o coração está cheio. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, nós queremos pedir a Tua bênção neste instante em favor de todos os nossos irmãos que nos acompanham através, meu Deus, deste programa. Pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua graça sobre as nossas vidas, que possamos, Senhor, usar a nossa língua como um instrumento de bênçãos nas Tuas mãos, ó Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. No próximo domingo, dia 3 de novembro de 2013, procure uma igreja Assembleia de Deus mais próxima de sua casa, onde você estiver nos ouvindo, para estudar conosco a lição, o cuidado com aquilo que falamos. Estamos indo embora, mas não se esqueça, semana que vem estaremos de volta, se Deus quiser, para juntos estudarmos nossa próxima lição, cujo tema será o exemplo pessoal na educação dos filhos. Você não pode perder. Até lá, um forte abraço do seu irmão Moisés Rosa. Fiquem todos com Deus e viva Cristo!